Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar novamente sobre o assunto Obras da Lei e logo mais eu vou dar continuidade, fazer uma oração e aí eu explico o assunto. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, venha nos livrar de todos os males, nos dar a tua sabedoria em nome de Jesus. Amém. Bom, basicamente o que eu fiz aqui foi buscar no Bíblia Online, com o termo Obras da Lei, né? Textos que falassem algo sobre lei, sobre obras, né? Então, há versículos que falam e outros que não falam necessariamente o termo obras da lei, mas nós vamos conversar um pouco sobre esses textos, né? Então, vamos lá. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, veja, o que seria se gloriar na lei, né? E o que seria... e por que esse paralelo, por exemplo, né? Tentando entender aí as falas de Paulo. Então, vamos lá. Veja que aqui nós estamos em Romanos 2, 17 a 29, que seria um contexto aqui um pouco para cima, um pouco para baixo desse texto, de Romanos 2, 23. Né? Ele diz assim: Eis que tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te gloria em Deus. Veja, te glorias em Deus. Né? Sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Então veja, por qual lei ele está falando? Instruído por qual lei, né? Aparentemente ele está falando aqui da Torá, né? Da Torá, da instrução dada por Deus, né? Confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças que tem a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? E te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, nesse contexto aqui, ele está falando do quê? Que te glorias na lei que foi dada por Deus. Desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, até aqui não tem nenhum problema em relação à lei em si. Mas, no máximo, haveria um problema aqui em relação à divergência entre falar da necessidade da lei, e aí existe um ponto importante, né, que eu particularmente sou totalmente contra essa ideia de que a lei foi dada só para o judeu, no sentido de dela ser desobrigada ao não-judeu. Eu entendo é que só há um povo de Deus, né? Sempre houve apenas um povo de Deus e não dois, né? Há um povo de Deus, há uma vontade de Deus, há uma lei de Deus, e todos que quiserem fazer parte desse povo devem aceitar essa lei. Os que quisessem fazer parte do povo de Deus tinham que aceitar aquilo que foi estabelecido por Deus e aceitar aquilo que havia sido dado, né? Aceitar as exigências que Deus fez ao povo de Israel e aí a partir daí obedecer a Deus, né? E aqueles que não quisessem seriam todos chamados de infiéis diante de Deus, né? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, o nome de Deus blasfemado entre os gentios por causa de vós. O que não faria sentido se os gentios não estivessem obrigados também a essa lista de mandamentos. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. A circuncisão se torna em incircuncisão no sentido físico? Óbvio que não. Mas a sua busca de fidelidade pela circuncisão, ela se torna em incircuncisão mental no sentido de que a sua busca de fidelidade ela se perde em meio às outras transgressões, ou seja, não adianta só a circuncisão, né? É preciso a disposição em obedecer também. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti que pela letra da circuncisão é transgressor da lei? Não. Não se a pessoa sabia da necessidade de fazer a circuncisão e não fez. O inverso também é o mesmo, ou seja, se a pessoa se circuncidasse e não obedecesse o restante da lei, ela estava em falta diante de Deus. Agora, se ela buscasse obedecer a Deus em outras coisas, mas não se circuncidasse, ela também era tida como transgressora. Então, é, a ideia de que a incircuncisão guardar os preceitos da lei, ela não será reputada como circuncisão? Não. Circuncisão do coração? Não. Não se a pessoa soubesse, por exemplo, da necessidade de se circuncidar. Agora, se a pessoa não tinha conhecimento sobre a necessidade de se circuncidar e obedecia segundo a luz que foi recebida por ela,
Então, sim, então ela pode ser considerada como uma pessoa com a circuncisão do coração, porque dentro daquilo que ela sabia ser correto, ela obedeceu. Daquilo que ela não sabia, ela não obedeceu por não saber. E não simplesmente por rejeitar a mensagem, né? Porque não é judeu que o é exteriormente, nem circuncisão a que é exteriormente na carne. Então, a única forma de analisar logicamente esse verso é: judeu não é apenas o que é apenas exteriormente, e circuncisão não é apenas a exteriormente na carne, porque obviamente a circuncisão, como uma necessidade, a circuncisão é aquilo que é exteriormente na carne, evidente. Né? Não era simbólico quando Deus falou desde Abraão lá para circuncidar. A circuncisão era um evento físico, literal, que era feito nas pessoas, né? E ainda é. Mas é judeu que é no interior, circuncisão é que é do coração, no espírito não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, judeu, ele precisa das duas coisas. Não adianta dizer que é judeu e não circuncidar. Então, o judeu se você pensar que, além da circuncisão, você precisa de uma série de outros requisitos. Ou seja, você precisa ser judeu interiormente, você precisa ser um servo de Deus interiormente, não só no exterior. Está correto. Agora, isso não significa que a circuncisão não seja aquilo que é exteriormente na carne. É óbvio que ela é, porque a ordem de Deus foi para que ela fosse feita exteriormente na carne. Agora, se ela não representar uma mudança interna, assim como o batismo cristão, não adianta o batismo meramente por batizar. Não significa que ele não seja importante. Significa que ele deve vir acompanhado de outras coisas. Inclusive, ele deve ser o resultado de uma mudança. Então, a pessoa tem que estar disposta a mudar, e por essa disposição em mudar, a busca pela mudança, ela vai e confirma isso pelo batismo. Não é? Por isso, nenhuma carne será justificada dele pelas obras da lei. Isso Romanos, né? Agora nós vamos para Romanos 3, né? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, veja, como ele está falando aqui do conhecimento do pecado por meio da lei, o termo obras da lei aqui está representando o quê? O termo obras da lei aqui está representando justamente a lei que Deus deu para o seu povo. Né? Não está falando de outra coisa aqui. Está falando justamente da lei que Deus deu para o seu povo. Onde está a vanglória? Excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, veja, aqui em Romanos 3:20, ele está falando de que aspecto de obras da lei? Está falando da lei pela qual vem o conhecimento do pecado. Então, ele está falando da lei que Deus deu para Moisés. Né? Vamos lá, então. E aí ele fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, mas antes estabelecemos a lei. Então, é um conceito um tanto difícil, porque ao mesmo tempo que ele fala assim que não é justificado pela fé com obras, ele fala, é justificado pela fé sem as obras da lei, ele fala, estabelecemos a lei. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Isso é muito interessante, né? Porque isso também está em Romanos, veja só, Romanos 3. Né? Romanos 2 é o que nós lemos aqui acima, e aqui nós estamos em Romanos 3. Qual é a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Veja que ele não está fazendo uma restrição quanto à circuncisão aqui. Ele fala, muita e em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Ou seja, vantagem do judeu, principalmente porque as palavras de Deus foram confiadas. Mas aqui ele não está falando nada da circuncisão. Mas quando ele fala muito em toda maneira, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, ele fala de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, quando ele fala se alguns foram incrédulos, então aqui não está falando sobre o judeu perder a sua posição diante de Deus. Deus como povo, né? Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da... E se a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Mas veja bem, se a nossa justiça por causa da justiça de Deus, a nossa injustiça por causa da justiça, Deus estará sendo injustiça? Não. Né? Fica evidente nesse caso específico, né? Bom, trazer ira em virtude da injustiça do homem não é injusto, né? E nesse caso a injustiça do homem está sendo causa da justiça de Deus. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Ou seja, se não houver um critério pelo qual Deus julgue o mundo, e aí entra mais uma vez o reforço de que é muito
difícil falar em justiça de Deus se os seres humanos admitem que para os judeus é um tipo de lei e para os gentios é outro tipo de lei. Para que Deus estabeleceu lá leis que, evidentemente, desde o Gênesis, são repetidas, né, na lei escrita, né? E ainda assim as pessoas tendem a dizer que não, é só o que foi dado lá para Noé e torna impreciso, né? As leis noéticas, e aí fica é, algo que deveria ser preciso se torna impreciso, né? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que. Peraí. Se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda julgado também como pecador? É interessante quando ele fala que fala como homem, deve ter sido um dos motivos, deve ter sido isso, né? Porque esse verso não faz o menor sentido, né? Se nós formos pegar a grosso modo, né? Pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda julgado como pecador? Porque mentir é pecado, né? E, por que modo a mentira dele abundou mais a verdade de Deus para a glória dele? Porque tem um contexto específico para tentar analisar qual seria a validade disso, esse verso simplesmente não faria sentido, né? Agora, qual seria a mentira? Seria alguma omissão? Ele omitiu alguma coisa para entrar, para chegar até um povo e mostrar a verdade para esse povo? Então seria uma justificativa? O que ele estaria falando? Veja que ele fala que eu falo como homem, né? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e alguns dizem que fizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Então, quer dizer que ele está dizendo o seguinte, olha, aqui ele poderia estar dizendo o seguinte, olha, eles estão me acusando falsamente, eu não estou fazendo isso que eles estão dizendo, né? Mas vamos lá. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstrando, que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é sepulcro aberto, cuja boca está cheia de maldição, seus pés são ligeiros para derramar sangue. Aqui, eu fiz um vídeo no canal, né, mostrando essa questão, não há justo, mostrando que a Bíblia, tanto no Antigo, chamado Antigo Testamento, como até mesmo no chamado Novo Testamento, a Bíblia fala que há justo sim. Não existe essa questão de não haver justo, né? Agora, a própria leitura aqui do que Paulo, da próprio conjunto de versos que Paulo seleciona lá do Antigo Testamento para falar isso, já mostra que os textos estão falando sobre os ímpios, sobre pessoas que não querem obedecer a Deus. E não que ninguém, nem mesmo a pessoa que busca obedecer a Deus, não é justa diante dele, né? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ora, se pela lei vem o conhecimento do pecado, a partir do momento que eu sei que aquilo é pecado, é pela lei que eu tenho um padrão para saber a vontade de Deus, e pelo poder de Deus eu vou conseguir obedecer essa lei. Então, simplesmente não faz sentido dizer que a lei não serve para ajudar no processo de justificação, porque por ela vem o conhecimento do pecado, né? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, dando testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Se você olhar, por exemplo, nos ensinos de Jesus, eu pelo menos não me lembro. Bom, vamos colocar o primeiro ponto. Para que Jesus seja o Messias, ele tem que estar de acordo com o que foi escrito antes dele, e não de forma contrária. Então, nós já comentamos isso no canal, né? Então, se Jesus tivesse falado alguma coisa contrária ao que foi ensinado por Deus a respeito da necessidade de obediência, ele simplesmente não deveria ser aceito como Messias. Mas se você olhar os ensinamentos de Jesus, você não vai ver, pelo menos eu não me lembro de nenhum ponto de Jesus colocando a fé como algo distinto de obras. Não existe a fé como uma entidade abstrata, o termo que é traduzido por fé, e que esteja distinto de obras. Por isso que Tiago vai colocar esse ponto. Ó, simplesmente não faz sentido em falar em justificação pela fé sem obras, porque não há fé sem obras. Então esse é o ponto que Tiago vai defender, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a vanglória? Excluída. Por qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então veja, nada do que ele apresentou aqui faz concluir que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O máximo que nós poderíamos dizer é o seguinte: não há como o homem ser justificado por Deus sem perdão dos pecados. E, por exemplo, no caso de Jesus, sem o sacrifício de Jesus vindo a complementar isso. Agora, não há nenhum desenvolvimento aqui que permita concluir, como ele diz, que a justificação é pela fé sem as obras da lei. Né? Então, a questão que nós estamos conversando aqui não é se a justificação é ou não é pela fé, mas se ela é com as obras da lei ou sem as obras da lei. Existe algo como a justificação por simplesmente dizer que aceita a Jesus como Salvador e não estar disposto a obedecer. Então, se uma pessoa que aceita, considerando que uma pessoa possa aceitar Jesus no último minuto de sua vida, se ali não tiver realmente um arrependimento verdadeiro, uma disposição verdadeira em mudar de vida, então aquilo não seria uma fé verdadeira. Ou seja, e a própria ação dela de estar disposta a mudar seria uma obra em si. Então, aquilo que nós fizemos, tendo condição de fazer. Né? Mas aí o próprio Paulo, ele vai dizer o seguinte: visto que Deus é um só e que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, e aí entra a questão como se houvesse dois povos e duas formas distintas de obediência, né? O que eu sempre defendi, defendo até hoje, que não é o que a Bíblia diz, ainda que na tradição judaica se possa achar algo nesse sentido, e algumas pessoas digam que a tradição judaica coloca isso. E muitos judeus hoje defendem aí na internet, né? Não, as leis noéticas são para os gentios, tem a lei dos judeus, então os gentios quiser continuar sendo gentil, fica à vontade, mas não existe isso na Bíblia, não existe dois povos de Deus. Não existe um povo de Deus com um critério de obediência e outro povo de Deus com outro critério. Pelo contrário, né? A Bíblia fala que os judeus seriam um exemplo para os outros povos que veriam e diriam o seguinte: olha, não são toda essa lei, não é quem tem um conjunto de toda essa lei como algo tão justo, né, como eles têm. Não há nenhum indicativo ali de que Deus permitiria que um outro povo fosse conhecido como povo de Deus ou outros povos tenha obediência às mesmas leis. Só que o mesmo Paulo vai dizer o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, o raciocínio dele parece ser mais complexo do que a primeira vista. Então, ainda que ele considere assim, a salvação em si, se a gente for considerar grosso modo, é pelo sacrifício. Jesus, é pela aceitação do sacrifício. Mas isso não anula a lei. Há uma necessidade da lei. Né? E aí, Romanos 9, né? 9:32. Por quê? Porque não foi pela fé como pelas obras da lei. Perdão. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Aqui nós temos efetivamente o termo obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que o contexto. Veja, nós estamos falando sobre Romanos, tá? Nós estamos pegando o próprio livro de Romanos que Paulo está colocando aqui, né? Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça. E justiça na Bíblia sempre se refere, não digo sempre, mas a maioria esmagadora, justiça tem a ver com obediência, né? Porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que provém da que é pela fé. Veja que é uma fala bastante vaga nesse caso aqui. Né? Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Veja que esse raciocínio desenvolvido por Paulo, ele não serve para dizer que se alcançou a justiça que é pela fé, pelo menos não no sentido que ele coloca. Né?
Assim, se nós formos pegar que os gentios aceitaram, por exemplo, os gentios aceitaram a Jesus como Salvador e resolveram viver conforme a vontade de Deus. Ok, então eles aceitaram pela fé. E os judeus, a quem havia sido dada a promessa, que acharam que pelo simples fato de ser judeus na carne, que isso já garantiria o lugar deles como povo de Deus, entre os gentios incrédulos, isso foi uma pedra de tropeço? Aí sim, né? Então veja, se nós contextualizarmos de dentro de algo maior, aí até faz sentido está sendo falado. Fora disso, não, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, Gálatas 2,16. Então, nós vamos ler de 11 a 21, que é o contexto um pouco antes, um pouco depois. E chegando Pedro, então assim, em Romanos, não há, onde nós pegamos ali, onde nós podemos ver o termo obras da lei, por exemplo, não há nada, não há uma demonstração efetiva de que a justificação é pela fé sem obras da lei. Há um raciocínio que Paulo desenvolveu, que não tem o apoio bíblico no sentido de que ele não desenvolveu um estudo bíblico efetivamente, né, mas ele colocou meio que uma visão dele ali naquele momento, né? Chegando Pedro em Antioquia, e resistia na cara porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, temendo os que haviam sido circuncidados, por exemplo, né, ou que eram a favor da circuncisão, ou os da circuncisão no sentido dos israelitas, né, dos judeus, no caso, né, que haviam ido ali. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: E tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então veja, aqui no sentido de apresentar uma inconsistência de Pedro, ou seja, mas nem você vive 100% como um judeu, porque obviamente Pedro vivia como judeu em muitos aspectos. Paulo não especificou exatamente aqui em que aspecto Tiago não estava vivendo como judeu. Ele falou de forma genérica. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então é interessante que o próprio Paulo está dizendo aqui, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ou seja, nós somos pessoas que nasceram com o privilégio de ter a lei à nossa disposição e nós buscamos obedecer. Nós não estamos fazendo como alguns gentios que não querem aceitar Deus e vivem como pecadores. Então, veja, não há distinção aqui de uma lei para os judeus e outra lei para não judeus. E aí, só que aí ele fala assim, ó, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então veja que aqui a fala ela fica um tanto bagunçada, vamos dizer assim, né? Porque o que tem a ver Pedro ter cometido um erro, né, estar comendo ali com os gentios, depois não comer mais, né? Com isso que ele está desenvolvendo aqui. Mas ele mesmo fala, Cristo é ministro do pecado? Ele fala de forma nenhuma. Como? Porque se torna edificar aquilo que destruir, constitua a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé de Deus, pela fé do Filho de Deus, que qual me amou e se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, pois que se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Veja que não há demonstração alguma nessa passagem que nós pegamos que justifique o que Paulo está falando. Se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Agora, se nós pensarmos, se a justiça proviesse única e exclusivamente da lei, se ela fosse proveniente única e exclusivamente da lei e não do perdão de Deus, aí seguiria que Cristo morreu em vão, por exemplo. Não houvesse necessidade de complementar a obediência com o perdão de Deus, com o sacrifício, então seguiria que Cristo morreu em vão. E até mesmo que o sacrifício de animais
havendo o sacrifício de animais para esse tipo de coisa, para a expiação, né? E isso seria em vão. Só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso é Gálatas, tá? Gálatas 3, agora que nós estamos em Gálatas, né? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E aí nós vamos agora para o contexto, né? Que é Gálatas, nós pegamos 3, de 1 a 29, basicamente Gálatas, capítulo 13 inteiro, né? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, só quisera saber isso de vós, receberes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Bom, se não foi pela obediência, então que pregação da fé é essa? Se ele próprio admite que não há anulação da lei pela fé. Então, quer dizer, os Gálatas receberam o Espírito por que motivo? Pelas duas coisas, né? Ou eles receberam o Espírito e permaneceram no Espírito sem obediência à lei. Né? Ou Paulo está usando um truque de retórica. Ah, não, receber foi pela pregação da fé. Então, não foi pelo arrependimento, não foi pela disposição em obedecer, então também foi pelas obras da lei. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Como assim, né? Que ideia é essa de que busca pela obediência seria terminar pela carne, né? E não pelo Espírito? Sendo que o próprio Deus é que capacita a pessoa à obediência, né? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja, o Espírito que opera maravilha nas pessoas não é pelas obras da lei, não é pela obediência à lei de Deus. Veja que lá acima em Romanos, quando ele fala obras da lei, ele fala pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, quando ele usa o termo obras da lei lá em Romanos, ele está falando efetivamente da lei que foi dada por Deus, né? Ué, não é pela obediência à lei também que o Espírito faz maravilha? É só pela pregação de uma fé sem obras? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, saber, pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Não há demonstração textual alguma aqui do que ele está falando, veja, ele simplesmente está pegando o fato de Deus ter colocado Abraão como pai da fé e que aí isso significa que seria pela fé e não envolveria obras, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí nós precisamos entender o seguinte: aqui Deus está dizendo que todo aquele que estivesse buscando obedecê-lo verdadeiramente e que escorregasse em qualquer ponto seria maldito, ou aquele que se rebelasse abertamente contra qualquer ponto da lei seria maldito. Então, quem seria o maldito aqui? Maldito seria aquele que buscasse obedecer a Deus em tudo, ou aquele que quisesse ensinar que pelas obras não haveria nenhum benefício diante de Deus, mas sim pela pregação da fé. Porque isso aqui, não é, isso aqui vai efetivamente contra o que o próprio Paulo está falando. Porque se até mesmo aquele que não permanecesse em todas as coisas para fazê-las seria maldito, então qual seria o sentido de dizer, então não precisa mais obedecer isso? Sentido algum, né? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Isso também nós já comentamos no canal, tá? Quem quiser ver aí, o contexto em que o Antigo Testamento usa esse termo justo viverá por fé, né? Até porque se o justo vive pela fé e o justo é quem busca obedecer, não há como dissociar fé e obras, né? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Claro que a lei é da fé, no sentido de ser que a lei, para ser corretamente obedecida, ela tem que vir de um ato de fé, de busca do poder de Deus para obedecer, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito o que for pendurado no madeiro. Então nós comentamos isso também, né? Porque aqui o termo maldito que for pendurado no madeiro seria o seguinte: maldito aquele que for pendurado no madeiro por desobediência à lei. Não significa que se alguém fizesse uma injustiça contra alguém
pegasse alguém de forma injusta e pendurasse no madeiro, que aquela pessoa se tornaria maldita, né? O que nós podemos enxergar aqui é o seguinte: ainda que alguém pegasse o inocente e colocasse no madeiro para que as pessoas considerassem aquela pessoa como um maldito, então um falso julgamento, cheio de mentiras, e pega uma pessoa e coloca no madeiro para que o povo enxergasse aquela pessoa como maldita. Ela não seria maldita por causa disso. Ela não deixaria de ser bendita diante de Deus por causa disso. Maldito seria efetivamente aquele que, por transgredir a lei, fosse pendurado no madeiro, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitas, mas de uma só, e a tua descendência que é Cristo, né? É, existe um ponto importante que o termo descendência lá no Antigo Testamento, ele não se refere a uma pessoa, se refere a uma descendência no plural. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é inválida de forma a abolir a promessa. Primeiro ponto que nós temos que ter em mente aqui, de que lei Paulo está falando? Qual lei veio 430 anos depois da aliança feita com Abraão? Obviamente não foi a lei de Deus como algo a ser obedecido. Como nós mostramos já no canal em outros momentos, a lei existe desde sempre. Há punições por desobediência a Deus desde Adão e Eva. Então sempre houve uma lei, né? Ali em, na questão do dilúvio, por exemplo, vamos pegar aqui. A serpente foi punida por mentir. E não havia nenhum mandamento expresso antes ali contra a mentira, mostrando que não havia necessidade de estar dizendo efetivamente isso. Você não pode mentir para que as pessoas soubessem naquela época que havia uma lei. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que essa não é a única forma da Bíblia mostrar que havia uma lei a ser seguida. A punição à serpente por mentir mostra que havia uma lei, já havia mandamentos nesse sentido, né? A punição de Adão por ter dado ouvido ao que Eva falou, seguindo a multidão para fazer o mal, nesse caso, né, que é o paralelo aí. A penalidade a Eva, inclusive, por ter, quando Deus fala, né, porque você ouviu, e aí, quando Adão fala, a mulher que tu me deste, né, o que, que ela estava fazendo? Ela estava instigando Adão a fazer o mal, né? Então nós vemos como um pecado aí também, né? Nós vemos Caim matando Abel e Deus punindo a Caim. Não havia nenhum mandamento anterior expresso ali escrito dizendo assim, ó, olha Caim, você não pode matar. Ou seja, essa não é a única forma que a Bíblia mostra a necessidade de obediência. E esse é um dos grandes, algo que eu vejo como um grande erro, algo bastante prejudicial, tanto para algumas pessoas que se dizem judeus pensando dessa forma, como principalmente no mundo evangélico, né? Pensando dessa forma, ou seja, Deus mostra que havia lei de mais de uma forma na Bíblia. Uma delas é, inclusive, punindo as pessoas pela transgressão a determinada coisa, né? Quando nós vamos lá para o dilúvio, a questão antediluviana, a Bíblia fala assim, porque a população estava corrompida, todos os seus pensamentos eram maus, desde sempre, né? Era o tempo inteiro maldoso. E aí ele fala assim, o povo está corrompido, a terra está corrompida e cheia de violência. E algumas pessoas podem pensar que ali o termo violência, eles morreram porque eles eram violentos, que eles machucavam outras pessoas. Mas quando a gente vai para outros trechos na Bíblia, em que falam, por exemplo, que uma testemunha falsa, o termo usado para violência ali, que é Hamas ou Hamas, eu não sei exatamente qual seria a pronúncia, é o mesmo termo que é usado para falar da testemunha falsa. Ou seja, uma testemunha que mentisse num tribunal para prejudicar um terceiro, ela era considerada uma testemunha Hamas, ou uma testemunha falsa, mesmo que traduzisse ali por testemunha violenta, mostra para nós que o termo ali traduzido por violência é um termo amplo, que não se refere necessariamente à violência física, mas a todo e qualquer tipo de injustiça no sentido de transgressão à palavra de Deus, né? Nós temos isso, se eu não me engano, em Levítico 23:1 e acho que Deuteronômio 19:16, por exemplo, depois eu vou confirmar, em que mostra ali, né, essa questão, que ali é o texto que eu vou falar a respeito de lei só para os judeus, né?
em que eu coloco ali, deixa eu ver se é aqui. É aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, é, Êxodo 23, né? Não admitirás, Êxodo 23, 1, né? Para ser testemunha falsa. Esse termo aqui é o termo traduzido por violência, né? Por violento, violência, então, não está, Deuteronômio 19, 16, né? Testemunha falsa, né? Então, basicamente mostra para nós, né? Depois eu estou ainda preparando, né? E violência, tanto a Bíblia coloca como violência a violência física, como a falsidade, a injustiça também, ela usa o mesmo termo Hamas, mostrando para nós que o conceito ali não era apenas de machucar alguém, no sentido de cometer violência, né? É, então a lei aqui, ele não está falando da lei como uma necessidade de obediência, mas a lei escrita. A lei escrita, ela invalida a aliança e vem abolir a promessa? Evidentemente que não. Agora, qual o raciocínio que ele está desenvolvendo efetivamente aqui para falar da justificação pela fé? Porque quando a Bíblia fala que, o próprio Tiago vai colocar isso, né? A Bíblia, quando fala que Abraão creu em Deus, é por quê? Porque Abraão obedeceu, Abraão agiu quando Deus determinou que ele agisse, né? Por isso que a fé foi imputada por justiça, porque uma fé é com obras, ou seja, não existe fé sem obras na Bíblia, né? Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, ou seja, uma coisa não anula a outra. Até porque quando a gente vai olhar a promessa na Bíblia, a promessa ela está associada ao quê? A fazer aquilo que Deus determina. Ou seja, a promessa de Deus a Abraão era em Isaac. Quando Abraão tentou colocar ali Ismael no lugar, Deus falou: não, vai ser em Isaac. Vai ser de acordo com o que eu quero e não de acordo com o que você quer. Ou seja, está avaliada também a obediência. Aquilo que Deus estava falando com Abraão era uma lei. Era um contrato entre partes, era uma necessidade de obediência ali de Deus para com Abraão. Então, quando Deus. É por meio de Isaac, Abraão, não é por meio de Israel. Aquilo é uma lei. Aquilo é um mandamento, né? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão do mediador. Bom, se nós pensarmos na lei, nos aspectos remediativos da lei, eles foram efetivamente dados por causa ou a partir das transgressões. Como, por exemplo, quando uma pessoa cometia determinado erro, ela era punida em virtude daquele erro, assim o assado, ou a necessidade de oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados. E isso é por causa das transgressões. Agora, quando nós pensamos em mandamentos preventivos, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Isso é por quê? É para evitar as transgressões. E não por causa das transgressões já feitas. Então, quando nós pensamos, a lei preventiva, ela foi dada por quê? Para prevenir as transgressões. Aí, se a gente pensar em por causa das transgressões nesse sentido, aí tudo bem, né? Então, as leis preventivas são para evitar as transgressões. E as leis remediativas são leis que foram dadas uma vez que você transgrediu. O que vai ser feito a respeito? Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. A lei preventiva é até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita? Evidentemente não. Ora, uma vez que as pessoas tivessem garantida a promessa, elas iam poder matar, furtar, adulterar, mentir, induzir pessoas ao mal, dizer falso testemunho, seguir as pessoas no caminho do mal, incentivar pessoas a fazer o mal, impedir que as pessoas tivessem um descanso merecido, elas poderiam fazer isso? Evidentemente que não, né? Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Ora, até se Adão e Eva não pecassem, a justiça seria pela lei. Eles não precisariam de sacrifício, eles não precisariam de perdão dos pecados, se eles nunca tivessem pecado. Então, e lá já havia lei. Então, nós vemos isso. Isso é evidente na Bíblia, né? Então, nós não podemos negar tudo que está escrito lá antes, por causa de uma interpretação particular aqui, por exemplo, do que Paulo estivesse falando, ou mesmo que fosse uma interpretação correta, se Paulo estivesse falando contrário às escrituras, né? Então, simplesmente não faria sentido,
né? Então a lei foi dada para vivificar, o próprio Deus diz que a lei é dada para vivificar, para que vivas, né? Então Deus está dizendo ali. Então, no sentido de viver melhor, de viver mais tempo, viver com mais qualidade, a lei foi dada sim por causa disso. Agora, no sentido de evitar a morte, de evitar ser mortal, isso só com a concessão da vida eterna. E para isso é necessário, inclusive, o perdão dos pecados, né? Considerando assim, né? Aqui, então, nós paramos nessa parte aqui de Gálatas. E no próximo estudo nós damos continuidade. Que Deus nos abençoe.